Gravando. Boa noite, hoje estamos aqui com a engenheira ambiental Virgínia Minuti e hoje gostaríamos de estar expondo os diferentes crimes contra a fauna e a floresta. Virgínia, bem, boa noite. Hoje nós gostaríamos de entender um pouco mais do assunto. Qual a diferença do Código Florestal e da fauna? O que eles protegem e o que não protege? Boa noite. O Código Florestal ele contempla as duas, né? A fauna e a flora. A diferença normalmente é a forma com que é lidado o crime contra ambas. A fauna, você tem a morte às vezes de um animal, ou manter um animal em cativeiro, então a gente já considera como um crime ambiental. Você não tem como recuperar um animal morto ou você ter mantido ele em cativeiro, ele vai sofrer um estresse, normalmente ele não consegue mais ser colocado de volta na natureza, então é considerado um crime ambiental. Com relação à flora, né, as nossas florestas, elas são passíveis de regularização. Então, se você fizer um corte de uma árvore, uma intervenção em área de preservação, então a lei também ampara que você regularize esse tipo de atividade. Não é a forma mais correta. O correto é se você tem a necessidade, a real necessidade é o que vale também a gente ressaltar. Se você tem uma real necessidade de um corte de árvore ou de uma intervenção de APP, você tem que regularizar antes. O órgão ambiental que vai te falar se você pode ou não retirar essa vegetação. Normalmente as pessoas querem tirar a árvore ou porque não gostam, ou para fazer uma construção, e pode ser que exista uma forma locacional diferente, que você não precise mexer na vegetação. Então é o que a gente acaba dando prioridade. Se você fazer a supressão de uma vegetação, uma intervenção numa área de preservação, você consegue regularizar e normalmente não é aplicada uma multa. Ao menos que você tenha um prazo, né, para cumprir. Se você não cumpra, aí sim você está sujeito a uma multa. E você acha que deveria ter mais punição do Estado, do governo, mais fiscalização também, diria? Sim, eu acredito que o governo tem um déficit de fiscalização. O órgão estadual e municipal não conseguem fiscalizar tudo, afinal nosso território é muito grande também. E a população que ajuda muito denunciando esse tipo de crime ambiental, de infração contra o nosso meio ambiente, mas deveria sim ter mais fiscalização e as sanções deveriam ser maiores, né? Não só tudo bem, você cortou uma árvore, você regulariza, mas você deveria pagar uma multa. Você acha que deveria haver mais punição pelo fato de você estar prejudicando o meio ambiente? Sim. E eu gostaria de saber a sua opinião, por que os governantes hoje não olham muito para as florestas? Aí é uma questão muito polêmica, essa questão das florestas. As pessoas, antigamente, você ouve os mais antigos falarem que quando você tinha uma propriedade onde tinha uma nascente, onde tinha água e floresta, ela valia mais do que hoje. Porque hoje a lei, ela restringe a utilização das áreas de preservação, você não pode construir numa área de preservação, e se você tiver uma reserva legal, você também não pode mexer nela. Então as pessoas não querem mais nenhum tipo de lote, de local que tenha florestas ou água, exatamente porque a lei acaba restringindo o uso delas. Por isso que normalmente as pessoas não querem mais saber da floresta, não entendem a importância dela ainda, né? Porque eu acho que assim, eles não veem ainda a floresta como que pode influenciar o nosso futuro, né? Porque exatamente. Hoje a gente vê o futuro, vê o presente, mas o futuro eles não estão vendo. E eu também gostaria de perguntar para você sobre a fauna. O que você acha que poderia mudar? Punição, tudo? Você acha que poderia melhorar a punição sobre a fauna? Eu acho que as fronteiras, né, onde a gente tem bastante tráfico de animais, principalmente os animais silvestres, fora daqui, eles têm um valor muito grande. Então, eu acho que as fronteiras deveriam ser mais bem fechadas, na verdade, para tudo, né? Para evitar qualquer tipo de contrabando, mas é a forma, né? Porque a lei, ela faz com que a pessoa pague uma multa. Pode ser que a multa seja muito branda ainda, talvez se aumentasse esse tipo de multa, a reclusão da pessoa, né? Então, eu acho que talvez dessa forma pudesse auxiliar. E o perdão judicial, como você vê o perdão judicial hoje, nessa área? Olha, para a floresta acontecem muitos casos, né? A pessoa vai lá e consegue regularizar a área dele. Para a fauna, eu acompanhei poucos casos, né?
Um caso que a gente acompanhou teve um perdão judicial que era um papagaio muito velho já, e era uma senhora que tinha, e ele não conseguiria mais se readaptar sozinho, né, ao nosso ambiente. Então ele acabou sendo devolvido, lógico, perante o IBAMA vai lá, coloca uma anilha, né, na patinha dele, e ele ficou com a dona, mas por esse caso. Outros casos que eu já acompanhei, realmente os animais foram recuperados, levados até o projeto da Mata Ciliar em Jundiaí, e a pessoa foi presa, eu não me lembro a multa quanto foi, mas nesse caso já foi um pouco diferente. E qual a sua maior dificuldade hoje de lidar, sendo um engenheiro ambiental, de lidar com o código, tanto florestal quanto da fauna? Na verdade, a nossa dificuldade é poder aplicar ele, conseguir realmente fazer com que funcione. Às vezes a pessoa vai lá e quer regularizar e você não tem um argumento para não deixar ele regularizar. Por isso que a lei deveria ser um pouquinho mais restritiva, para que as pessoas realmente não fizessem a supressão de vegetação sem uma prévia autorização. Porque o órgão ambiental ele tem técnicos que vão avaliar qual que é a real necessidade e o que o corte dessa árvore, essa intervenção, ela pode causar para aquele meio que ele está inserido. Então, assim, eu acho que a nossa maior dificuldade é essa aí hoje. A gente tem os dispositivos legais, mas nem sempre a gente consegue aplicar eles. E nem sempre ela funciona, né? Para alguns casos, infelizmente, a gente não consegue fazer funcionando. A gente vamos terminar a entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma opinião, ou até não uma opinião, mas assim, vocês deixassem uma opinião sua mesmo. Desculpa. Com relação ao tudo, ao assim, o que você acha em que geral. Em geral, assim, o que você acha que nós hoje, vendo de fora, poderia sensibilizar também com a sua área. Tá, a gente na área ambiental, a gente tem várias vertentes, né, além do Código Florestal. Eu trabalho muito com licenciamento ambiental de empresas. Então, assim, a nossa intenção não é parar o progresso, muito pelo contrário. A gente quer que o progresso continue, mas de forma mais regular e que as pessoas pensem um pouco mais no meio ambiente. De que forma? As indústrias elas vão se instalar, elas têm que se regularizar, têm que manter os seus resíduos controlados e destinados para realmente não degradar o meio ambiente. Hoje a gente tem muitos problemas com empresas que elas descartam o efluente industrial diretamente em redes de águas pluviais ou diretamente em cursos d'água. Isso pode trazer danos muito grandes para o meio ambiente que ela está inserida. Então, assim, a ideia é que a gente continue com o progresso, né, com o desenvolvimento, mas que a gente lembre que o meio ambiente é o local onde a gente está inserido. A gente tem que proteger. Sempre. Porque um dia a gente pode ter uma qualidade do ar muito diferente. Hoje a gente vê gases do efeito estufa e as árvores ajudam a neutralizar isso. Então a gente tem que ver todos os lados, né? A gente ter uma visão um pouco mais global da situação. Isso. Boa noite, gente. Desde já agradeço a Virgínia pelo tempo cedido. E boa noite. Boa noite, obrigada. Nossa, que tá. Chega.